Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa professor. Ei, noite. Adilson, tá joia? Boa noite. Boa noite, Adilson, Daiane, Letícia, Boa Maria noite. Júlia. Ó, gostei do. Oi, Pedro, tá joia? E aí, tudo bem, e você? Tudo bom demais a conta? Tá bom demais. Maria Júlia, Mariana, Nicole. Boa noite a todos vocês. O pessoal ainda tá para entrar. O pessoal tá com preguicinha para começar a semana, hein? Olha só, meu pai. Então, boa noite a vocês, viu? Vamos dar início aí à nossa semana. Até coloquei aqui. Agora sim, ó. Colocando aqui, desejando a todos, né? Uma semana abençoada, com muitas coisas boas a todos nós. Muitas notícias boas, né? Nós precisamos, isso é muito bom, tá? Então, desejo a todos aí uma semana abençoada. Tudo em dobro para você também, professor. Obrigada, Dilson. Muito obrigada. Lembrando, né, eu vou aqui dar os recadinhos, né, que vocês já sabem, mas que são importantes. Continua, né, na questão do desafio nota máxima e o ED, né, ainda para quem porventura não me encaminhou, por gentileza, me encaminhe o print. Estou recebendo, né, aí vários de vocês me mandaram já o print do ED, do desafio nota máxima, estou sempre recebendo, né? Então, só para lembrá-los a todos em relação a isso, tá bom? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, olhem, semana que vem é o dia da apresentação do trabalho, tá? Então, chama a atenção de vocês, que semana que vem é dia, né, da apresentação do banner, tá? Então, porque tudo passa depressa, na hora que a gente vê as atas já estão aí. Então, eu venho lembrando você sempre, né? Mas, de qualquer forma, chama a atenção, olhem, para que é semana que vem, tá bom? Então, aí vocês vão apresentar, né? Nós teremos uma noite de apresentação, que na verdade é o seguinte, mesmo que eventualmente a gente não consiga finalizar aqui hoje, mas é interessante para a gente poder trabalhar e ter na apresentação também tranquilidade para vocês apresentarem, tá? E aí a gente finaliza no nosso último encontro. Se o caso, né, se a gente precisar de finalizar esse assunto hoje, a gente dá prosseguimento depois. Então, assim, é bom que a gente trabalhe sempre com margem de segurança para tudo, tá bom? Então, só lembrando a todos vocês, isso não é novidade, mas de qualquer forma, né? Deixa eu ver aqui, porque tem alguém que clicou. Deixa eu descartar aqui, porque ele sumiu. Aqui, Alessandra. Alessandra, seja bem-vinda. Deixa eu pôr aqui. Isso, entrou, tá? Então, só lembrando a vocês em relação, né, é só clicar aqui, deixa eu ver, é isso, agora tem dois, aqui, ó, Matheus, Felipe, Thales, sejam bem-vindos, boa noite para vocês, tá? Então, isso que eu queria lembrá-los, para não deixar, né, afinal, a gente falou desde o início da segunda etapa, mas de qualquer forma, né, a importância, ainda mais que é um trabalho em equipe, para que vocês não se esqueçam, que estejam todos presentes, né, na hora da apresentação. E aí, uma coisa que eu combino com vocês é o seguinte: nós vamos fazer sorteio, tá? Para ver quem é que vai apresentar primeiro. Justamente porque na hora da apresentação é importante que todos do grupo estejam juntos, né? E para não ter perigo de sem querer, né, beneficiar um ou outro, enfim. Então a gente vai fazer sorteio para não ter, né, da sequência de apresentação, para não ter prejuízo, né, às vezes sem querer eu prejudicar um que ainda não chegou, enfim, tá? Então a gente sempre tenta fazer assim uma situação neutra. Então por isso que é muito importante que todos estejam, né, desde o início, sejam pontuais com o início da aula, tá? E é muito importante também
a presença de vocês ao longo de toda a noite, independente de você já ter apresentado ou não, tá? Isso também eu vou levar aqui em consideração por esse acompanhamento, que é fundamental também, tá bom? Bem, então isso que era importante. Uma coisa, né? Sábado nós tivemos a nossa aula substitutiva de semana passada, né? Do feriado. Então depois vocês não deixem de olhar, tá? Quem não participou da aula, porque nós finalizamos, tá? Falando sobre as síndromes. Inclusive já demos alguns exercícios também, que depois, tendo a oportunidade, até vou dar continuidade com eles, com vocês, tá? Mas aí fica para vocês não deixarem de assistir a live de sábado, que eu já coloquei no próprio sábado, já estava lá postado no AVA, tá? Mas porque a gente finalizou e hoje a gente vai dar prosseguimento, tá bom? E aí, uma coisa, viu, Pedro, que você tinha me feito uma pergunta sobre autismo. E aí, naquela ocasião, eu falei assim, olha, vou até montar, porque é uma coisa que eu já tinha trabalhado, mexido com isso, sabia que tem um material legal no projeto Genoma, e falei assim, ó, vou arrumar um material legal aqui para te apresentar, e até te falei depois que eu não ia apresentar, né, na aula subsequente, porque eu não queria dar margem da gente falar de uma situação e gerar confusão de uma maneira geral, porque não está especificamente dentro daquele contexto que nós estávamos apresentando naquele momento, né? Mas aí eu montei, eu acho que esse é o melhor momento para te apresentar, porque nós finalizamos aquela unidade 3, hoje nós vamos trabalhar que a unidade 4, vocês vão ver, ela é bem objetiva, bem síntese mesmo, bem tranquila. Mas aí eu acho que agora é um bom momento, que a gente finalizou aquele assunto, vamos começar um outro, e ao mesmo tempo, para não dar margem, nem fico te devendo, e mesmo porque é muito interessante, eu tenho certeza que essa questão, ela vai te responder, mas ela vai de encontro eventual dúvida de outros colegas também, é um assunto também muito importante, né? E que envolve a genética, tá bom? Então, vou aqui, não sei se todos se recordam, eu estava na sala no dia que o Pedro me perguntou sobre autismo. Deixa aqui, ó, Ellen. Ellen, seja bem-vinda. É engraçado que nem sempre que eu tô com ele projetado aqui que eu consigo liberar para os meninos e permanecer a projeção, por isso tem hora que eu saio. Então, é o seguinte, o Pedro me perguntou, né, a respeito do autismo. E aí eu respondi para ele que realmente autismo ela é uma situação, né, de uma alteração que ela é multifatorial. Então ela tem uma correspondência na genética também, mas não sempre, não obrigatoriamente. É um campo ainda que precisamos elucidar ainda com um pouco mais de profundidade, né? Então, por isso que cabe bem, tá? Vou até mostrar aqui para vocês algumas características básicas, tá? E para responder ao Pedro. Olhem só, gente, de uma maneira geral, né? Com certeza vocês já ouviram falar, conhecem crianças que têm um diagnóstico de autismo, particularmente, até mesmo conversando, isso não de agora, porque vocês, inclusive, têm uma fisioterapeuta que trabalha com crianças, sempre com crianças especiais. E ela mesma conversa muito, né? A gente teve a oportunidade de conversar com ela, que tem tido muito frequentemente, né? Diagnóstico de autismo, né? As nossas crianças têm tido muitas das vezes o diagnóstico. Bem, e como que né, em termos de características, onde que o autismo possa ser explicado dentro desse contexto de genética? Como eu falei com vocês, ela é multifatorial. Ela possa ser explicada no seu aspecto genético, sim, como eu vou mostrar. Entretanto, eles acreditam que possam existir outros fatores, inclusive também questões ambientais, situações, outras mutações, situações que possam interferir, possam favorecer para a ocorrência do autismo, tá?
para a gente ter uma ideia, inclusive a gente fala do TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Nem toda criança autista necessariamente vão apresentar, às vezes, a mesma intensidade das alterações, né? Existe sim um cerne comum de socialização, como eu vou mostrar a vocês, mas existem diferentes, né, espectros. Crianças que porventura vão estar dentro de determinadas características e variações ali dentro do autismo, tá bom? Para vocês terem uma ideia, de 5 a cada 1.000 crianças possam ser diagnosticadas com o espectro autista, tá? Possa ocorrer tanto em meninos quanto em meninas, mas de fato, os meninos eles são mais diagnosticados, tá? Na proporção de 4 meninos para uma menina, tá? Então, essa é uma característica que, né, não é excludente, não significa que só ocorra em meninos, mas possa sim, de fato, né, se a gente às vezes até falar dentro da nossa linha de conhecimento, às vezes você identifica, sabe que uma pessoa, né, tem uma criança autista, é bem tendencioso que de fato vocês percebam que a incidência maior ocorre nos meninos, tá bom? Como eu falei, a origem ainda é desconhecida. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque a gente não pode excluir fatores, mas também não existem fatores únicos, tá? E que apontam realmente por uma característica genética, por um componente, por uma alteração genética que possa atuar para realmente ter a ocorrência do autismo, tá? Não há um padrão de herança, por isso que, na verdade, a gente percebe que o autismo em si, ele nem faz parte, né? Nós não trabalhamos com ela, com esse espectro autista dentro de tantas alterações genéticas que nós vimos, né? Justamente porque não tem um padrão, não tem uma origem determinada, ainda tem coisas que possam ser elucidadas ao longo do tempo que às vezes vai nos justificar a gente colocar dentro de um contexto mais específico, tá? Realmente tem sido sugerido que ele seja condicionado por situações várias, como eu falei com vocês, né? Multifatoriais. Fernanda Isabel, bem-vinda. Então, não acredita-se que seja características únicas que venham regular isso, tá? Acredita-se sim que possa vir a ter, né, dentro de algumas famílias, uma característica genética que venha a ser mais predispõe mais, tá? Mas isso não é obrigatório, tá? Eles acreditam que seja uma associação de fatores, possam ter características genéticas, características ambientais, né? E que aí, porventura, possa, de fato, desencadear esse aspecto, tá bom? Deixa aqui, Sara, bem-vinda. Entrou. Bem, 5 a 10% dos casos dos indivíduos pesquisados e ali analisados têm sido observadas pequenas alterações no genoma, o que inclusive entra muito bem nesse final que nós estamos tratando, né? Afinal de contas, a unidade 3, nós estávamos falando de alterações numéricas e estruturais. Então, de 5 a 10% daqueles indivíduos que apresentam o diagnóstico de autismo, eles conseguem verificar algumas cópias, algumas variações no genoma. Ou seja, seria uma alteração estrutural, tá? Mas como acabei de falar com vocês, como ainda é um cenário a ser mais estudado, a ser mais, né, fidedignamente conhecido, então ainda está nesse descobrimento de situações para eventualmente poder falar que de fato seja assim ou que seja na maioria das situações. Não é, por enquanto, de 5 a 10% dos casos, mas já vincula, né, a nossa genética. Então, por isso que vem muito bem de encontro a pergunta do Pedro,
embora nós não iríamos necessariamente destacar e trabalhar com ela aqui, mas ela entra bem, né? A gente não inclui, mas a gente também percebe que não pode excluir essa possibilidade delas ocorrer em função dessas alterações do genoma, tá? Existem, logicamente, a gente sabe que o autismo não é o único fator multifatorial. Existem várias situações, várias alterações, né, conhecidas que possam também ter essa pegada multifatorial, ou seja, não seja determinado por um único fator, né, mas que tem vários componentes ali envolvidos na situação, tá? Isso que é importante ter ao longo de tudo que a gente tem falado na genética, que é esses estudos, né, das pessoas, na verdade, dos geneticistas, em poder, de fato, destrinchar cada vez mais, né, o genoma humano, entender mais e estudar, ter a possibilidade de estudo diante, né, dos pacientes que tenham determinados diagnósticos, poder estudar um pouco mais esses genes, essas variações, que inclusive também já nos remete, já nos dá uma pegada com a nosso próximo assunto, que é quando a gente fecha, né, a gente vai alinhavar hoje, na unidade 4, a gente consegue alinhavar muito bem tudo que a gente vem falando ao longo, né, desde o nosso primeiro encontro, tá? Então, foi por isso que, inclusive, a pergunta do Pedro, ela consegue muito bem ficar aqui dentro desse contexto e fazer a interseção entre esses dois momentos, da unidade 3 e da unidade 4, onde a gente verifica que dentro dessa diversidade toda em que somos nós, né, uma população, a gente tem a oportunidade do estudo, observância maior aí dentro das famílias que porventura venham ter, né, casuística, como no caso do autismo, isso vem se somar para um melhor entendimento e, consequentemente, né, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente consegue ter a determinação do que possa de fato ocorrer para que determinadas alterações ocorram, logicamente, quem sabe, a gente pode mais adiante também poder ter algumas situações mais até mesmo preventivas, se é que seja o caso, ou até mesmo... Gente, eu tô vendo aqui, viu, gente, as meninas da biologia, a Mariana França tá entrando e parece que tá caindo. Eu tô atendendo ela toda hora, tá? Se ela falar alguma coisa aí, ó, eu não sei se agora ela conseguiu ficar, viu, Mariana? Eu tô te aceitando aqui, mas eu tô percebendo que eu acho que talvez você esteja caindo toda hora, tá? Tô aqui atenta e te colocando na sala. Bem, e aqui, aí eu comento um pouco sobre características do autismo, que acredito que a grande maioria de vocês já até saibam, tem ouvido falar, mas que é bastante notório, né? De uma maneira geral, como eu falei com vocês, a gente fala do espectro autista porque é preciso, é muito dentro de uma individualidade, né? Tem indivíduos que sejam autistas, tem uma situação, eventualmente, de situações clínicas um pouco mais brandas, talvez um pouco menos perceptivas, tem outros que eventualmente têm uma situação um pouco mais intensa, né? Então tem essa variação que realmente é perceptível, é possível de se observar, né, em relação a isso. Então, a limitação ou ausência de comunicação verbal, né, inclusive isso é indicativo ali para as mães no início, quando se percebe que a criança tem dificuldade de fala, de verbalizar, né? Verbalizar inclusive o que quer, o que deseja, tá? Prejuízo na capacidade de interação social. Tem crianças que têm dificuldade de interação com a própria mãe, né? Então, assim, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de acompanhar documentários, né, registros. Tem algumas situações que as mães mesmo comentam que o que elas mais querem, né? Às vezes é um abraço do filho, o reconhecimento dele em relação à característica dela enquanto mãe, né? Olha como que isso é forte, né? Quem porventura já é mãe ou pai
ou tem alguém próximo, né, assim, um irmão, um parente assim próximo aí, percebe como que é gostoso, né, como que é gratificante aquele retorno ali da criança desde pequenininha, né, na hora que ela identifica os pais, e essa interação, né, é tão gostosa, né, vocês imaginam que não venha a ser pro caso, né, de todos os parentes, mas a gente fala de uma maneira específica em relação aos pais, em função, né, daquele dia a dia. Então, às vezes eles têm essa dificuldade, algumas crianças possam vir a ter essa dificuldade, né, de dar um abraço à mãe, de verbalizar, chamá-la de mãe, de pai, né, enfim. Então, esse prejuízo na capacidade de interação social, vocês imaginem, se é assim com aqueles que estão dentro de casa, imagina a dificuldade de interação com quem eles não conhecem. Né? Então, só para a gente ter essa noção. E eles são indivíduos que têm alteração comportamental, que tendem a preferir ficar mais quietos, que necessariamente interagir, né? A gente sabe, as crianças, desde quando começam ali a brincar, a levantar, a correr, né? O tanto que elas gostam de interagir umas com as outras, na hora que a gente leva ali no parquinho aquela confusão toda, porque eles querem pegar, abraçar, caem juntos, levantam juntos, né? Então, essas crianças, elas têm essa dificuldade de interação, né? E é importante também que ainda também possa ser observado algumas situações comportamentais estereotipadas, repetitivas, né? Por vezes até com uma sensação mais agressiva. Então, tem toda essa característica, essa possibilidade, né, que envolve essa parte comportamental. Então, a gente percebe, a gente fala, o autismo não é uma doença, né, é uma diferença, mas dentro dessas diferenças, dessas manifestações clínicas de diferenciação, percebe-se muito isso, dificuldade na fala, né, no comportamental. Embora nós tenhamos algumas crianças, aí você fala assim, em dificuldade cognitiva, tem crianças que eventualmente vão apresentar, às vezes elas podem apresentar dificuldade cognitiva sim, né, de aprendizado, mas elas, em contrapartida, tem crianças que vão mostrar habilidades específicas, assim, gigantescas, né, por exemplo, preferência por música, preferência por associação a alguma questão, alguma habilidade, né, que é variável, enfim. Então, existe uma variação comportamental, é um quadro bastante variável, né, mas que realmente é importante de ser observado, tá bom? Como eu falei, existe dentro dessa variação, tem até a síndrome de Asperger, vocês já devem ter ouvido falar, que seria essa situação eventualmente ali até um pouco mais branda, em que inclusive se identificado, né, também é muito importante ter um diagnóstico, nem todos os indivíduos necessariamente têm um diagnóstico mais precoce possível, né, às vezes vão ter o diagnóstico já indivíduos adultos. Não sei se vocês já observaram isso, às vezes até mesmo nos noticiários, hoje em dia na internet, né? Onde tem ali o depoimento de uma pessoa que fala que teve o seu diagnóstico tardio. Isso, na verdade, imagine a construção, a dificuldade que eventualmente esses indivíduos não tiveram ao longo do intervalo de tempo, né? Família, porque acaba que quando você tem um diagnóstico, você entende as possíveis dificuldades, as diferenças, né? E consegue investir melhorar da melhor maneira possível, né? A partir do momento que você tem um diagnóstico, né? Muitas das vezes possa até ter um combate ali no dia a dia por não entender, por não saber, né? E, consequentemente, não dar uma atenção adequada, tá? Manifestações dos sintomas clássicos, que são esses de Asperger, que ocorre, inclusive, né, antes dos 3 anos de idade, tá bom? Então, olha, interação social, isso é clássico de uma maneira geral, né? Essa interação social, dificuldade de manter o contato visual, inclusive, olho no olho, né? Poder enxergar, estar ali com a pessoa, interagir, abraçar, né? Inclusive, acho que vocês já devem ter visto,
Essas crianças, às vezes, elas têm um trabalho com cães, e os cães conseguem ali, nesse exercício, né, nesse trabalho com essas crianças, os cães, às vezes, conseguem ter uma interação, né, criar-se uma empatia entre essa criança e o cãozinho. Então, isso ajuda ali na parte comportamental, na parte emocional daquela criança, que inicia-se relativamente brando, mas que ajuda, inclusive, a se estender de uma maneira mais geral, né? Também depois com os membros familiares, tá? Comunicação, que é o uso repetitivo da linguagem, e difícil, né? Vários às vezes têm dificuldade mesmo da fala. Comportamental. Uma coisa também importante em relação à rotina. Essas crianças, elas tendem muito ser tendenciosas à rotina, qualquer coisa que foge, né? Particularmente, o meu menino teve um colega que ele, grande dificuldade, né? Essa questão de interação, de inclusão, que é tão importante para todos. Na verdade, uma troca, às vezes, ali mesmo, né? de conhecimento, né? E troca mesmo do dia a dia, que é muito importante, um aprendizado mútuo. Gabriel teve a oportunidade de conviver com um colega que ele era muito metódico, muito cheio de rotinas, né? Um dia ele teve um problema com um brinquedo em casa e isso ele levou, né, para si ali no ambiente de escola, que estava um problema assim, é como se fosse um problema gigantesco na vida dele, mas por causa de um brinquedo que tinha estragado em casa na parte da manhã. O menino não estava conseguindo se manter, eles são inclusive às vezes muito hiperativos, né? Se manter ali dentro daquele contorno, daquele ambiente, né, de comunicação entre colegas, entre sala. Então, criou-se uma dificuldade tremenda por ele, porque tinha fugido daquele padrão dele de rotina, daquele padrão dele de normalidade, tá? Bem, sensibilidade sensorial, eles realmente não gostam muito que você fique tocando, né? Aversão ao toque, por isso que eu comentei com vocês, dificuldade de abraçar, dificuldade dessa situação, né? De aconchego, de estar um com o outro, tá bom? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão tão caladinhos? Você também, Pedro? Tô. Qualquer coisa vocês podem participar, ouvindo, podem professor. perguntar, tá? Então, tá bom. Aqui, características do autismo, né? Jogos e brincadeiras repetitivas, repetição de palavras, só participar, às vezes eles só conseguem participar das atividades depois de muita insistência, principalmente se tiver um adulto, né, ali próximo a ele, alguém mais de confiança. Como eu falei com vocês, a hiperatividade, né, normalmente eles são superativos ou, eventualmente, vão ficar, às vezes, mais retraídos, né, ou não querem mexer com nada, tá bom? Eles tendem a não brincar com outras crianças, podem parecer indiferentes a determinadas situações, por mais que você provoque, por mais que você ali, né, incentive. São resistentes às mudanças de rotina, como eu falei anteriormente, não conseguem compreender bem o perigo real, as situações do dia a dia, em que às vezes a gente consegue perceber que é uma situação de perigo. Essas crianças às vezes têm uma tremenda dificuldade em relação a isso, né? Situações repetitivas, como a gente falou, né? Situações estereotipadas, excessos, quando querem mexer, mexem muito intenso, né? Inclusive girar, né? Situações, objetos. De repente possam rir do nada, né? Sem motivo aparente. Podem mostrar habilidade, às vezes com alguma atividade, como eu falei com vocês, às vezes eles possam vir a ter uma habilidade com alguma questão específica, né? Que logicamente isso é muito importante, que ali os pais responsáveis, quem está ali no dia a dia com essas crianças, que possa às vezes perceber, né? Que se percebe uma situação dessa, é bom que possa incentivar, investir, né? Porque é lógico, tudo isso, gente, e aí, né, esse acompanhamento, identificação, investimento
no diagnóstico, no entendimento e no acolhimento, sempre logicamente vem melhorar, né, o quadro e amenizar, né, e fazer com que essas pessoas possam ver até a melhor qualidade de vida possível dentro da realidade, das diferenças que elas apresentam, né? Foi o que a gente comentou sábado. Na hora que eu finalizei as síndromes, eu chamei a atenção que diferentes todos nós somos, né? Todos nós vamos apresentar nossas dificuldades, eventualmente nossas aptidões. Tem gente que tem mais aptidão para uma situação, tem outros que têm mais dificuldade. Todos nós somos diferentes, né? E nós, dentro da genética, apresentamos tantas diferenças, né? O importante é que a gente possa perceber isso, que dentro dessa diferença, o respeito, que ele é fundamental, é básico, né? E que esse acolhimento, que a gente consegue, né? Melhorá-los e nos tornar melhores também, lógico, sempre, né? Como eu falei com vocês, autismo não é doença, é uma situação diferenciada, né? Diante de todas essas variedades, reparem vocês que o Pedro me perguntou sobre o autismo e eu venho aqui mais colocando para vocês características e falando assim, olha, do que se sabe é isso, né? Tinha até comentado já com ele previamente no dia que ele me perguntou. O que se sabe é isso, não se sabe, não tem uma situação concreta, né? Assim, definitiva, assertiva. Não, tem a possibilidade, que é fácil falar que é multifatorial, né? Multifatorial, então quer dizer que várias situações possam eventualmente favorecer. Nem todas as casualidades, nem todas as situações do autismo, necessariamente eles conseguem fazer uma definição, uma correlação direta, situação genética, recorrência na família, enfim, né? Nem tudo. Então, é uma situação que nós precisamos de verificar. E ainda existem lacunas, logicamente, com todos os avanços da genética, isso só atende, não só o autismo, como várias outras, né? Alterações, quer sejam comportamentais, fisiológicas, venham ser entendidas e, consequentemente, quanto mais a gente entende, obviamente melhor para todos, né? No sentido, inclusive, às vezes, de poder dar um acolhimento melhor, tá bom? Como eu falei logo de início, todas são situações comportamentais que são muito variáveis, né? Você não fala eventualmente só de uma situação única que todos os indivíduos com autismo vão apresentar, né? Então ele é muito amplo mesmo. Aqui, 1/3 dos casos de autismo ocorre em associação com outras manifestações clínicas, o que não é, né? Se a gente observar, das síndromes que nós vimos no passado ali, que tem essa pegada de alteração cromossomal, quer seja numérica ou estrutural, elas tendem a vir, né, com outras manifestações clínicas, né? Então, isso realmente não é nem novidade. E doenças genéticas mais comumente associadas, tem a síndrome do cromossomo X frágil, que eu não sei se vocês sabem. Essa é uma situação, essa é uma associação, né, uma síndrome do cromossomo X frágil. Também ela pode ocorrer tanto em meninas quanto em meninos, embora em meninos seja mais característico, tá? Tende a ser ali uma alteração em que possa ter um déficit cognitiva, e também apresenta hiperatividade. É interessante que é uma herança autossômica dominante, tá? Então, ou seja, uma situação em que existe uma alteração no cromossomo, tá? E que ele tem ali uma observação também cognitiva. Existe também a esclerose tuberosa, que é uma associação tanto no sistema nervoso como dermatológica. Esses indivíduos também têm manifestações de prejuízo ao desenvolvimento cognitivo, tá? E algumas situações tumorais benignas, tá? Por isso que a gente denomina ali nas dermatológicas, inclusive com algumas manifestações de pele muito características. E também situações de duplicação do cromossomo 15, tá? Duplicação seria uma situação de alteração também estrutural do cromossomo 15. Além de fenilcetonúria,
tá? Fenilcetonúria, na verdade, são indivíduos que não conseguem fazer, na verdade, metabolização da fenilalanina. E isso acaba sendo tóxico para o sistema nervoso. Então, gerando também prejuízo ao sistema nervoso, né? Consequentemente, no aprendizado, enfim. Então, é interessante também a gente destacar que no caso específico do autismo, ainda existe essa possibilidade dele vir associado com outras manifestações clínicas também, né? Bem, então a gente percebe que diante da pergunta, né, Pedro, a gente mais coloca possibilidades e coloca até mais perguntas porque necessariamente esclarece tudo, né? É uma coisa muito particular, por exemplo, a partir do momento de um diagnóstico, é fundamental que ali se verifique de um contexto bem particular daquele indivíduo que teve o diagnóstico, né? E como se faz esse diagnóstico? Possibilidade. Até coloquei aqui para vocês, porque todo esse material eu peguei do projeto Genoma, né? Como eu citei ali no início. Então, é um centro de estudos, logicamente ela é em São Paulo, né? Associada à USP, que é um centro que envolve todo esse processo e de entendimento cada vez mais apurado em relação a várias alterações que correlacionam à genética, né? Então, é um centro intenso ali e de atualização. Muitas coisas que a gente tem e que vem aprendendo e vem colocando isso dentro da genética, vem a partir desse grupo de pesquisa, né? Inclusive com a pesquisadora Zatz, que eu já tive a oportunidade, logo no iniciozinho da nossa disciplina, eu coloquei um videozinho dela para vocês, Mayara Zatz, justamente, né? Porque é um grupo de pesquisa do qual está ali sempre atualizando. E o que eles fazem? Eles literalmente fazem testes moleculares para detecção dessas variações no número de cópias, como a gente falou, né? 5 a 10% tem essa alteração estrutural, então eles tentam verificar. Embora seja uma margem, né, de 5 a 10%, mas eles tentam fazer essa identificação, né? Por isso que, de fato, esse conjunto de situações que venham dar um diagnóstico, ele não é, assim, necessariamente tão direto, né? Às vezes tem ali vários passos até que se venha, de fato, chegar no diagnóstico. E aqui são testes moleculares, né, dos quais eles utilizam ali para analisar as regiões cromossomais, de uma maneira específica no cromossomo 15, 16 e 22, que também, porventura, já mostraram-se com alterações em alguns indivíduos com autismo. Tá? Então, assim, mas para colocar isso para vocês, eu queria dar, né, essa informação ao Pedro, mas você fala assim, por que de uma pergunta de mas é porque eu acho que é muito bem-vindo dentro da nossa genética, né? Seja uma questão pontual sua, Pedro, mas eu acho que atende muito bem e é muito válido a todos, já que a gente consegue fazer esse gancho tão importante dentro da nossa genética. Sim, Quer comentar alguma coisa, quer perguntar, os outros colegas também, que eu acho que é um assunto interessante, né? E que a gente acompanha muito na mídia, né? Então, acho que é muito bem-vindo. Pode falar. Eu vou comentar, porque, tipo, eu te fiz essa pergunta, né? Porque está relacionado às nossas aulas. E eu te fiz essa pergunta porque eu lembrei de um garoto que meu pai dá aula de natação para ele, que é o nosso amiguinho Simon. Ele é nosso vizinho e ele tem autismo. E o Simon, ele tem uma inteligência muito grande, e é interessante falar isso aqui, porque o Simon, professor, ele assiste filme, desenhos, somente em inglês. E esse menino, ele fala inglês, assim, coisa que eu não sei que ele sabe falar. Ele só vê, ele não consegue assistir desenho em português, filmes em português, nada. Ele só vê em inglês. Então, ele fala muita coisa em inglês. E ele tem o quê? Ele tem 7 anos, 9 anos de idade. Ele é bem novinho. E ele é incrível, ele é muito foda.
Ele é Que muito engraçado. legal, Pedro. E é bom você colocar isso, até pus aqui no slide, olha, habilidade com alguma questão em particular. E isso a gente fala porque essa habilidade, igual, já não é necessariamente muito comum qualquer criança com 7 anos de idade ter tanta habilidade assim com o inglês. Né? Isso independente de qualquer coisa. Se você pegar na população brasileira, independente de ter tido ou não a oportunidade do estudo do inglês, mesmo sendo estudando inglês, às vezes a criança não tem habilidade, né? Muito pelo contrário, tá ali revolta, brigando, xingando pai e mãe, por que tem que estudar aquilo ali que ele não entende? E não tem essa habilidade. Então, como que é bonito mostrar isso, né? Que diante dessas diferenças que nós estamos falando aqui, e ao mesmo tempo uma habilidade de algo, né, particular, isso é uma habilidade dele, né, cada criança nesse sentido, ela possa ter uma habilidade específica, particular, com artes, com, enfim, é variável, né, e é muito bom esse assunto no sentido que eu acho que ele não nos dá respostas prontas, mesmo tendo um diagnóstico, é muito importante investir naquele paciente, naquele indivíduo, conhecer aquele indivíduo, as particularidades dele. E até mesmo as particularidades, não só de habilidade, como igual você descreveu, como as particularidades também das dificuldades dele. E na hora que a gente fala aqui dessas dificuldades comportamentais, sociais, né? Também isso não é único para cá, né? Fala assim, isso é padrão para absolutamente todos, vão sempre mostrar esse mesmo grau de dificuldade. Não, né? Então, eu acho que é muito bom, acho que ele é muito bem-vindo dentro da nossa genética. Eu acho legal você comentar isso, ô Pedro, ressaltando, né, essa habilidade que essa criança tem, que é isso que a gente tem que ter. Eu sempre estou chamando muita atenção aqui da nossa genética em relação à profissão de vocês. As meninas da biologia, que vêm da nossa genética como campo da profissão ali, muito esse ambiente laboratorial que ajuda no diagnóstico, como nós já vimos também, podem participar ali na hora que faz, né, acompanhamento genético, enfim, toda essa parte. E vocês da fisioterapia, que estão ali, que recebem ali os seus pacientes com diferentes situações, né? E na hora que eu falo para vocês dessa minha colega, uma colega fisioterapeuta que trabalha de uma maneira particular com as crianças especiais. Então, dentro de todo esse contexto aqui que a gente teve a oportunidade de trabalhar dentro da nossa genética, que vocês, semana que vem, vão apresentar o trabalho com as diferentes síndromes, ela trabalha de uma maneira particular com essas crianças especiais e ela até fala, Lu, porque começam crianças, né? Igual vocês dentro da físio, vocês às vezes ali dentro do consultório particular de vocês começam recebem as crianças ali, às vezes recém-chegadas de um diagnóstico, diante de uma dificuldade motora, enfim. E essa minha colega, ela recebeu crianças, né, ali ainda bebês, e que hoje são rapazes, são moças. Ela falou assim, e cansa, né, porque vocês imaginam, é muito manual, tá ali trabalhando muito específico, e tem toda uma situação que exige dentro da fisioterapia, né, e que ela trabalha, e eles são as crianças dela, mas são as crianças dela hoje, às vezes com 15, 16 anos. E aí ela fala o tanto que é gratificante, o quanto que é bonito perceber a evolução, né? Aquilo que vocês podem dar para essas crianças do contexto evolutivo, né? Fazendo com que elas possam melhorar, tenham uma performance melhor, enfim, é muito bonito. Então, eu acho que isso é fundamental trabalhar isso com vocês, né? Não é só a genética de livro-texto, não, porque isso, livro a gente pega a qualquer hora e vai ler. Diga, pode falar. É que, falando dessa área da fisioterapia, porque hoje ele faz natação lá com meu pai, e o quanto ele melhorou
nas interações com as outras crianças, porque antes eu ajudava meu pai, aí a gente colocava ele com crianças separadas, porque estava no início, ele não conseguia interagir. Depois ele já começou a interagir com as outras crianças e ele agora já faz com um monte de criança. E ele melhorou muito, assim, na escolinha, né? Que antes ele não brincava de nada, não jogava futebol. Hoje ele interage com todo mundo, já consegue ter um controle mais aprimorado com ele. E isso é a hidroginástica. A hidroginástica mesmo, que é a piscina, a hidro. Então, assim, é muito interessante os aspectos da fisioterapia com relações com essas pessoas mais especiais. Então, é muito legal. É muito legal, muito importante, né? Porque isso vai além da situação motora, além de trabalhar a motricidade, vocês têm oportunidade de trabalhar a socialização, né? Que isso vem aos poucos, como você falou. De início é necessário entender a necessidade dele ali, ir aos poucos, né? A princípio ele não tinha muito envolvimento, mas isso vai se estabelecendo aos poucos. E isso vai além desse ambiente, né? Ali de atividade física, né? De fisioterapia, quer seja de exercício físico, que seja, vai além. E isso acaba fazendo com que ele também, nesse ambiente de aprendizado escolar, né, ele possa se desenvolver melhor. E, logicamente, que isso é mão dupla, né? Então, por isso que é muito importante chamar a atenção disso, a inclusão. Então, aproveito a minha oportunidade, porque a gente destacou isso sábado, né? Mas falar para todos. Quando a gente trabalha com as síndromes genéticas, e que não foram poucas, né, gente? E aí eu também peço a vocês a reflexão, tanto que a gente tem que agradecer quando existem tantas, né? E olha que a gente verifica, a gente estuda um arsenal muito pequeno. Há tantas alterações que existem, mesmo porque existem que algumas sejam raras, e de fato são, mas são observadas. Então a gente, assim, tem que perceber o tanto, né, que eventualmente a gente tem ali situações no dia a dia que a gente só sabe de reclamar, e como que a gente tem que ir agradecendo o conjunto, e como que a gente tem que acolher, como que a gente tem que ver que cada um tem aqui as suas dificuldades, as suas especificidades, e que ao mesmo tempo, né, quando a gente tem essa interação, tanto é bom para eles como é bom para a gente também, né? Então, eu acho que com isso a gente finaliza aqui da pergunta do Pedro. Acredito, né, que cada um de nós aí, provavelmente nós tenhamos situações em que a gente reconheça, em que a gente sabe, de pessoas que têm o diagnóstico, de pessoas que têm filhos com autismo, né? E que a gente, isso é muito importante, desse reconhecimento, e saber que as ocorrências, elas são multifatoriais, incluindo a nossa genética, né? E aí, eu pego esse assunto e vou literalmente utilizar como nosso eixo de ligação entre o que a gente estava vendo ali na unidade 3 e a nossa genética. A gente finalizando aqui, como eu falei com vocês, essa unidade 4, ela é um assunto bem específico, né? E gostoso até de mexer, porque ela é bem objetiva. Mas por quê? Ela dá um alicerce de tudo que a gente viu. O que nós vimos? Situações desde o início, né? Em que de repente eu estava ali verificando dentro de um acasalamento a possibilidade de, se o pai tem uma determinada característica, tem um gene específico, a mãe tem outro, né? Qual a probabilidade de nascer um filho com determinada alteração, né? Vimos que existem a possibilidade das alterações cromossomais, enfim. Então, nós vimos vários aspectos, né, de possibilidades de alterações. Nós vimos desde o início a situação das mutações, que são aleatórias. A gente viu esse conceito, né, essa teoria, e que a gente sabe que isso extrapola a teoria e vem para a prática.
situações do dia a dia em que nós temos ali alterações genéticas que venham justificar determinadas ocorrências, determinadas doenças, que pode acontecer com qualquer um. Tá aí a situação do câncer, que é uma realidade, né? É uma alteração que ocorre a nível ali da célula e que de repente vai só se desenvolvendo cada vez mais e se instala, né? Enfim, então esse é um assunto do qual é importante, mas a gente tem que ver o seguinte, que tem hora que eu falo muito daquele indivíduo. É aquele indivíduo, qual que é a probabilidade daquele pai, daquela mãe ter filho com determinada característica. Agora, e na hora que a gente extrapola? E na hora que a gente possa falar sobre a população? Que impacto que isso também possa causar, né? Então é isso que a gente vai finalizar, que é o arremate da nossa genética, falando da genética de população. E um equilíbrio genético, que vocês vão ver que a gente vai discutir isso, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, para início desse assunto, eu até coloquei aqui, eu vou agora colocar no grupo, tá, da genética, na verdade, essa é uma nota, tá, de uma universidade lá de Portugal. Inclusive, a escrita, tem hora que vocês vão perceber, ó, encaminhei aqui agora no grupo da genética, tá? Peço aí a vocês que encaminhem aí para as turmas. Eu vou ler aqui, mas é interessante que vocês tenham, justamente porque discutir a variabilidade. A gente acabou de ver ali dentro do assunto, fazendo aquele link, né, fechando em termos de unidade 3 e pergunta do Pedro, das nossas diferenças, né? Nós somos diferentes porque nós apresentamos variações. Se eu for analisar os meus genes, enfim, somos todos da mesma espécie, mas nós não somos idênticos, né? Ainda bem, graças a Deus, né? Eu sempre brinco com vocês, eu já devo ter falado isso, mas é mesmo. Meu marido falando, se tivesse duas, Luciene, eu não dava conta. Então, olha, que bom, né? Existe uma só, né? E da mesma forma, a recíproca também é verdadeira. Então, dá pra gente perceber que bom que somos únicos. Então, eu encaminhei para vocês. Esse é um texto muito pequenininho, mas que eu vou aqui ler com vocês, porque eu acho que ele é fundamental para a gente iniciar esse assunto. Olha só. Todos iguais, todos diferentes, a variabilidade genética humana. Como eu falei com vocês, né? Açores, lá em Portugal. Então, algumas palavrinhas aqui no texto, vocês vão ver que é um português de Portugal, mas que fácil da gente ter de entendimento, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, só quero meu pointer, ai não, gente, que isso, né? A Luciene tem hora que faz. Mas tá, já que tá grande, então vamos assim. Olha só, morfologicamente, a nossa espécie, Homo sapiens, é relativamente homogênea. Existem, todavia, pequenas, mas importantes diferenças. Quer entre os indivíduos de uma população, quer entre indivíduos de populações distintas. A constatação da variabilidade humana está patente em aspectos externos. É aquilo que eu falo muito com vocês, né? A gente... aqui dentro da genética a gente gosta muito de dar exemplos, nariz assim, nariz assado, cor de pele assim, cor de pele assado. Por quê? Porque é visível, né? Na hora que a gente fala de genética, tipo de cabelo, altura, né? Nós estamos falando de características que são visíveis, palpáveis, fáceis de a gente correlacionar. Só que, na verdade, aqui a constatação da variabilidade humana está patente em aspectos externos, que se podem referir, por exemplo, à cor da pele e à estatura. No entanto, que é sempre aquela ressalva que eu faço com vocês, né? E apesar da presença de variação nas populações humanas ser inquestionável, documentar e compreender tal variabilidade, bem como as suas implicações, tem se revelado uma tarefa verdadeiramente complexa. Repare que a gente não tem resposta para tudo, né? Na perspectiva da genética, os primeiros estudos que tentaram documentar a variabilidade humana datam do início do século XX e incidiram sobre os grupos sanguíneos, que é o sistema BO.
Tais estudos forneceram a prova de que os humanos possuem glóbulos vermelhos que diferem em certos caracteres. Aí, na hora que eu li aqui, lembrei quando eu apresentei para você CMC, né? Lembram? A membrana, né? A membrana plasmática das hemácias podem apresentar determinados antígenos, né? E aí tem o sistema A, AB, né? Então, só para perceber que isso a gente já falou lá, inclusive na CMC. Tais estudos forneceram a prova de que os humanos possuem glóbulos vermelhos que se diferem em certos caracteres. Estudos posteriores confirmaram o potencial deste sistema ao demonstrar a presença de diferenças nas frequências dos grupos sanguíneos entre populações humanas. Com o objetivo de documentar as diferenças entre as várias populações humanas, recorre-se atualmente à informação derivada do próprio material genético. Em grande parte dos casos, trata-se de porções do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, uma macromolécula que pertence à classe dos ácidos nucleicos. O projeto do genoma humano, iniciado nos Estados Unidos em 1990, veio revolucionar o nosso conhecimento acerca da informação contida no genoma humano, ao fornecer a sequência completa do mesmo. A partir do conhecimento dessa sequência, o passo seguinte tem sido investigar a variação genômica entre indivíduos e entre populações. Projetos como o Projeto de Diversidade do Genoma Humano, criado por Cavalli em 1991, tem seguramente contribuído para os avanços no conhecimento da nossa diversidade enquanto espécie. Qual a importância da variabilidade genética humana? O que é possível aprender a partir dela? Um dos aspectos mais relevantes é que, a partir do conhecimento obtido, torna-se possível esclarecer as relações evolutivas entre as diferentes populações e documentar a origem da espécie humana. Em termos muito gerais, poderemos dizer que o princípio na base... Deixa eu só pôr aqui... Gente, como que eu saio daqui? Você sabe que F, o que eu tenho... Ah, consegui! Ai, que bom! Tava com medo de não conseguir isso aqui. Esse agora. Então, só pegar aqui, ó. Em termos muito gerais, poderemos dizer que o princípio na base desses estudos é o que a variabilidade se acumula nas populações ao longo do tempo. Sendo populações com elevado grau de variabilidade serão a partida as mais antigas. Por exemplo, a diversidade genética é esmagadora. A diversidade genética encontrada nas populações africanas é esmagadora e coloca conjuntamente com os argumentos paleontológicos e linguísticos a origem do Homo sapiens no continente africano. Por outro lado, nosso conhecimento acerca da variabilidade genética humana tem reflexos na compreensão dos fatores que controlam a dicotomia doença-saúde. Então, aqui começa uma coisa que eu quero discutir com vocês. A análise nas várias populações humanas das variantes genéticas associadas a patologias é um aspecto de grande importância. Para além das variantes causadoras de doenças ditas mendelianas, decorrentes de alteração de um único gene, variantes genéticas designadas de predisposição ou de susceptibilidade ocupam atualmente o centro das atenções. Genes de predisposição interagem com fatores ambientais e são associados a doenças como o cancro e a diabetes. Diferentes pessoas têm diferentes susceptibilidades à doença e, apesar de parte da explicação se poder atribuir a componentes ambientais, tais como a exposição ao fumo ou à dieta, a predisposição genética desempenha um papel que cada vez mais se crê de grande importância. Variantes genéticas de predisposição ou até mesmo de proteção existem em todas as populações humanas, sendo de grande interesse para a investigação biomédica. É inquestionável que, enquanto espécie, estamos marcados por uma grande identidade genética. As diferenças no nosso genoma estão, todavia, a ser exploradas de forma admirável.
Variações entre o DNA de indivíduos atuais e o DNA extraídos dos ossos de nossos antepassados, tais como o homem neanderthalense, estão a revelar a nossa história evolutiva. Variantes genéticas particulares observadas em determinadas populações fornecem atualmente pistas que permitem avanços na busca de cura para muitas doenças. Então, na verdade, até nunca tinha colocado aqui nesse tipo aqui nosso de aula online um texto, mas eu achei ele relativamente curto e falando o que a gente precisa de colocar. Porque nós vamos falar sobre genética de população. E na hora que a gente fala disso, não é só por curiosidade de saber que, de repente, que característica tem determinadas populações. Mas eu quero que vocês aí, do outro lado, percebam que na hora que a gente fala dessa genética de população, a gente quer mais do que simplesmente falar ou de ter uma curiosidade, mas perceber que às vezes existem algumas características dentro de determinados grupos populacionais que possam ou predispô-los a uma situação de doença ou eventualmente ter uma prevenção, uma situação preventiva a eles. E que a partir do momento que a gente descobre isso, gente, logicamente a gente pode trabalhar no sentido de que aquela situação preventiva, quem sabe não possa se estender a um grupo maior de indivíduos, ou aquela pessoa, aquele grupo populacional que às vezes é susceptível, se ela evitar determinada situação, se ter determinadas condutas, possa às vezes diminuir a incidência. E aí, contextualizando mais uma vez com o momento que faz com que nós estamos cada um agora nas nossas casas, chama a atenção de vocês, de que essa genética, ela também possa explicar o impacto da Covid-19 em jovens sem patologias anteriores. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? Que esse entendimento da genética e realmente a gente poder, espero que alguém entrou aqui na sala. Vou ter que descartar. Só um minutinho, gente. Aqui é a Fernanda Isabel. Seja bem-vinda, Fernanda. É só chamando a atenção de você, gente, de que a partir do momento eles estão conseguindo perceber, e se vocês já viram, eu coloquei apenas uma dessas notas que tem aqui na internet que fazem essa associação. Mas tenho certeza que todos vocês aí, por menos, não tá, espera que não tá, eu olhei aqui pro meu celular, vi que não tá projetado. Agora tá, né? Olhem só, tenho certeza que vocês, por muito menos que porventura estejam acompanhando, vocês já viram notas, já viram alguma coisa ser falada, que eventualmente uma maior susceptibilidade do indivíduo ao Covid-19 possa estar associada a uma característica genética dele, E aí, se a gente imaginar, existe um grupo de indivíduos na nossa população que eventualmente sejam mais susceptíveis do que outros. Vocês já até devam ter ouvido falar a respeito de grupos sanguíneos, Que eles acreditam, ainda não tem nada necessariamente conclusivo também. A gente sabe que no Covid-19 está numa construção também de tudo. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é que na hora que a gente fala de genética de população, a gente está falando muito mais do que uma simples curiosidade para querer saber o que tem ou não dentro de uma população. Mas é pegar o que isso tem de importante de informação e trazer de útil para nós, Principalmente no que se refere a isso, saúde e doença, tá? Então, isso que eu acho que é fundamental para a gente aqui, Acredito que vocês já ouviram falar já nesse sentido, não só de Covid-19, mas aí de uma maneira geral, há várias doenças, Que às vezes tem esse conhecimento, essa observação. Tá? Para a gente trabalhar, então, genética de população, Para começar, o que é população? Porque na hora que a gente fala assim, eu estou falando de um conjunto de indivíduos. Deixa eu pegar meu pointer aqui, antes que eu faça besteira, É um grupo de indivíduos, um grupo de indivíduos pertencentes à mesma espécie.
Nós estamos aqui falando dentro da nossa genética, a gente fala de uma genética humana. Então, nós estamos trabalhando, tanto é que o texto, né, fala da Homo sapiens, da nossa espécie. Dentro da genética humana, a gente vai trabalhar com a população humana. Então, indivíduos da mesma espécie que coexistem em uma determinada área e tempo comuns. Por exemplo, população brasileira, população americana, população africana, europeia. Então, a gente pode falar dentro de um determinado grupo que está associado a uma área física. E, eventualmente, embora sejamos da mesma espécie, né, do que, por exemplo, a população europeia, eventualmente aqui, por características várias, nós possamos vir a ter algumas características que sejam mais frequentemente observadas entre nós e não necessariamente entre eles, né? E é importante também, nesse contexto de população, que todos esses indivíduos, uma vez, né, com a possibilidade de reprodução, possam vir a dar descendentes férteis, tá? Agora, lógico, também, aí chamando, fazendo um gancho, tá, meninas da biologia? Na hora que a gente fala isso, também possa muito, e inclusive vocês vão ver, isso até vale de uma maneira geral, na hora que a gente fala de genética de população, tem vários aspectos, vários estudos que eles ocorreram dentro de espécies animais e vegetais, por ser mais fácil de trabalhar, logicamente uma característica experimental às vezes é difícil de você realizar com uma espécie humana, né? E isso já é mais possível você trabalhar ali dentro de um grupo laboratorial com animais e plantas. Então, só quero chamar a atenção que, embora o nosso foco aqui em todo momento é a genética de população humana, destacando para as meninas da biologia, que esse aspecto também possa, logicamente, transpor e ocorrer, né, com estudos e observações que vocês possam vir a fazer no contexto da biologia, né? Que aí a gente sabe que é muito amplo e aí a gente possa centralizar em diferentes espécies, né? Essa genética de população é a parte da genética, da nossa genética, que analisa a quantidade e a distribuição de uma determinada variação na população, né? E o que venha, porventura, controlar aquela variação. Então, eu tenho uma determinada população desses indivíduos que pertencem à mesma espécie, mas que, eventualmente, alguma característica possa ser variável de um indivíduo, né? Então, é entender por que existe essa variação dentro dessa população e o que eventualmente força a haver essa variação, né? Eu coloquei aqui diferenças importantes, até comentei nisso na introdução ao assunto, mas eu coloquei aqui no material para a gente ter, né, essa noção e a gente realmente poder trabalhar ali com isso, né? Olhem só, nós trabalhamos com a genética mendeliana na primeira etapa. A primeira, segundo a lei de Newton, lembra? Eu vim aqui apresentando vocês, falei do experimento dele, ervilha lisa, rugosa, verde, amarela, né? O que nós trabalhamos ali? Quando a gente trabalha com essa genética mendeliana, que foi nosso tópico na primeira etapa, nós falávamos de um acasalamento. A gente falava do indivíduo de sexo masculino, por exemplo, um azão que cruzava com um azinho, não foi? Era uma situação pontual. A gente falava de uma situação específica de acasalamento, de indivíduos que apresentavam aquelas características genéticas. E aí a gente trabalhava qual que é a probabilidade de dentro, né, deste acasalamento vir a ter descendentes com tais e tais características, né? Isso é genética mendeliana, onde ela trabalha de uma maneira específica com o casal. Da mesma forma aqui, eu até coloquei que achei bonitinho, né? Falando dessa situação, que também é uma situação única, onde você tem aqui um indivíduo com cruzamento com o outro, cada um com suas características, e ali verificando, né? Ali os seus descendentes, a primeira geração, a segunda geração e assim sucessivamente. Isso é uma genética mendeliana. Só um pouquinho que alguém quer entrar. Agora é o Matheus.
Matheus, seja bem-vindo. Entrou, tá? Então, isso, na hora que a gente falava nesse aspecto, que é muito importante, mas nós estávamos falando de uma situação específica, analisando um acasalamento de uma maneira específica, né? Agora, vamos imaginar que a gente está falando dentro de um cenário mais amplo, um cenário onde eu tenho uma população de indivíduos, que é o que acontece conosco, né? Uma população humana, cada um de nós, às vezes, com determinadas características, e podendo ter dentro dessa população, e com essas características vigentes, possibilidade de acasalamentos ao acaso. Afinal de contas, o Matheus aquela hora nem entrou, não. Afinal de contas, os acasalamentos, eles não podem ser previsíveis, né? Você não chega assim, esse daqui tem essa característica, vai obrigatoriamente acasalar com esse. Não é assim. Numa população, e mesmo porque a gente não está falando só de aspectos, né, de características físicas. Nós estamos falando de características internas que eventualmente nem eu sei que eu tenho. E na hora do acasalamento, isso acontece de uma maneira casual, né? Ninguém vai escolher o seu parceiro pegando a cartela genética, chegando e falando assim, deixa eu ver aqui se eu vou ou não ter esse acasalamento por determinadas características genéticas. Ainda bem que não, né? Já pensou? Não é assim, é ao acaso, tá? Então, nessa situação, essa população, ela está mais à mercê das ocorrências, né? Eventualmente, a partir dali, eu não estou falando mais agora da probabilidade única de fulano com ciclano. Estou falando de uma variabilidade que ocorre com aquela população em geral. Então, é isso que a gente fala. A genética de população, ela permite predizer a distribuição do genótipo, ou seja, já ter uma imagem, né, possível daquela população, justamente levando-se em consideração todos os acasalamentos possíveis. Afinal de contas, eles vão ser aleatórios. Existe equilíbrio genético? Sim, a gente vai observar, inclusive tem situações de estudo em que eles possam verificar se as populações estão em equilíbrio. E vocês vão ver o seguinte, que embora a gente até fale disso, né? Parece que a palavra equilíbrio ela é sempre bem-vinda, mas na verdade a gente vai ver que não é assim. A população e do aspecto genético, a gente, de uma maneira geral para as espécies, a gente está sempre tendo variações, né, evoluindo. E de fato é isso, né? Então nós observamos, hoje em dia tem várias tecnologias, aquilo que a gente trabalha dentro da genética, né? Vários avanços tecnológicos no sentido de poder avaliar o DNA, né? E verificar que realmente, né, nas últimas décadas, nós podemos observar que existem diferenças, né, literalmente em sequências do DNA entre os indivíduos. E isso é importante, né? E isso ajuda a justificar variações. Variações que possam ser discretas. O que são variações discretas? São aquelas diferenças no fenótipo, na leitura, né, que possa ser observada entre um indivíduo e outro, às vezes por características mínimas, né? Simplesmente ser uma ervilha lisa ou rugosa, simplesmente isso. É uma variação pequena, sutil, mas que você possa pontuar. Olha, ela é lisa, ela é rugosa, né? Você consegue pontuar. Existem algumas variações que elas são contínuas. Por quê? Elas têm uma escala, né? Por exemplo, quando a gente fala de peso, a gente fala de uma escala de peso, né? Na hora que você fala de altura, você fala de uma escala de altura. Não tem aquela característica, né, literal em que você chega a uma determinada medida e pronto. Existe uma variação. A gente pode, por exemplo, falar da população brasileira em termos de altura.
Existem, inclusive, estudos, né, em que a gente consegue verificar, por exemplo, a média de altura da população brasileira, em que temos, eu não sei aqui falar com vocês agora, mas a gente tem uma determinada altura, por exemplo. A população brasileira, ela é tida a ser mais alta, por exemplo, que a população japonesa. É característica nossa, né? Em compensação, a população brasileira, ela tem uma faixa de altura, na hora que a gente observa a variação de altura, né? Somos menores, por exemplo, que os alemães. Então, existem essas características, possam ter esse entendimento em termos populacional de algumas variações que elas são contínuas, né? Que possam ter ali escalas de leitura. Você não vai falar que a população brasileira, todos os indivíduos adultos têm 1,80m, 1,70m. Não, você não pode falar isso. Você vai falar que a população brasileira, a maioria está compreendida entre determinada metragem, por exemplo, de 1,60m a 1,70m, por exemplo, né? Que é uma variação que tem ali uma continuidade, né? Nem todo mundo é tão alto quanto a professora de vocês, então tem uma variação que é contínua, né? Existe polimorfismo. Poli, né? Poli, muitos. Morfo, formas, formatos. Então, são variações nas sequências do DNA. Sim, isso existe, né? Por mais que você fale, e somos todos pertencentes à mesma espécie, de fato somos, mas existe uma variação de sequências de DNA. Inclusive, olhem só, aqui, ó, para literalmente contextualizar e vocês perceberem, inserções e deleções. Quem não reconhece isso, não deixa de ver a live de sábado, quando a gente fala, nós apresentamos as alterações estruturais. Existe? Sim, aquilo que nós estudamos na unidade 3 são polimorfismos, são variações. Existe na espécie humana alteração também quanto ao número de cromossomos. Existem indivíduos que têm para mais, existem indivíduos que têm para menos. Nós vimos isso. As trissomias nos remetem a uma quantidade maior de cromossomos. Ao invés de 46, os indivíduos têm 47. Nós temos para menos, né? No caso de Turner, em vez de 46, a menina tem 45. São variações? São polimorfismos. Variações na sequência de DNA. Então isso, né? Até para contextualizar, para mostrar a vocês o que nós acabamos de estudar na unidade 3 e são justamente dentro desse contexto, né? Dessas variações que nós observamos. Somos todos pertencentes à mesma espécie, mas não necessariamente idênticos. E dentro dessa variabilidade, temos variabilidades nas sequências do DNA. Tá? E aqui, né? Dentro desse entendimento da genética de população, os genomas estão repletos de diversos tipos de variações, né? Existe que é literalmente chamado de SNP, que são esses polimorfismos de nucleotídeo único, tá? O que significa isso? Olhem só, é uma variação. Reparem que aqui eles até colocaram isso pra gente, ó. Nós temos 3 indivíduos, tá? Mesma espécie, todos indivíduos humanos, dos quais possa haver um polimorfismo de um nucleotídeo único, ou seja, uma única variação em única base, né? Em uma única base nitrogenada. Olhem só, esse indivíduo apresenta adenina, esse guanina e esse timina. Na mesma localização, no mesmo locus, né? Então, só para mostrar a vocês. Então, isso é uma variabilidade? Isso é um polimorfismo? É. Ah, eu sei que eu tenho? Não sei que eu tenho. Eventualmente, aí você fala assim, não, por que isso é importante? Porque existem algumas variações que possam gerar doenças, que possam gerar prejuízos ao organismo humano. Então, aí, né, nós porventura possamos vir a ter variações
que às vezes não são lidas necessariamente como doenças? Sim. Inclusive, os microsatélites, só para vocês terem uma ideia, olha só. Nossa espécie tem mais de 1 milhão de microsatélites. Ou seja, locais em que apresentam alta taxa de mutação. Locais em que possam ter várias alterações ali, né? Então, isso é possível de ser observado. Níveis de variações, né? Que venha a deixar de ser única e ser múltiplo, pode. E isso tudo aqui, logicamente, que faz a ocorrência dentro da espécie humana, as situações, né, que nós temos de variabilidade, de leitura, não só de variabilidade fenotípica, mas também e principalmente orgânica. Olhem só para vocês verem nessas situações aqui, ó, daqui que a gente fala, essas regiões de microsatélite, que a gente possa ver ter mais de 1 milhão, né, de alterações. Só para vocês verem o que aqui tem de alteração que o autor colocou para gente. Vejam que são repetições. Olhem, aqui gata, 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 ou seja, guanina, adenina, timina, adenina, guanina, adenina, timina, adenina, ou seja, sequência, repetição da mesma sequência de nucleotídeos, né? Então, isso são pequenas repetições que, porventura, possam ser observadas na nossa estrutura cromossomal, tá? Isso é variabilidade. Como eu falei com vocês, olhem só, essas variações, às vezes a gente possui e nem sabe, ou possa não vir a dar impacto ou malformação, ou mau funcionamento. Agora, existem algumas alterações, como no caso aqui específico, uma repetição de citosina, adenina e guanina, que possa codificar glutamina e que, porventura, né, justamente esses exemplos de microsatélites que a gente acabou de verificar aqui, né, que é contexto, isso aqui é teoria, até coloco aqui para vocês, ó, conceitos. O que é microsatélite, né? O que é polimorfismo? Mas na prática, que eu acho que é isso que é importante, o que inclusive que a gente está falando disso, né? Poxa, não é só para ter mais uma coisa para saber que existe, mas é porque às vezes a existência dessas pequenas alterações possam recair, por exemplo, por algumas situações específicas, como a doença de Huntington. E aqui, no caso, o que esses indivíduos apresentam, né? Uma alteração no sistema nervoso. Olhem, coloquei aqui para vocês, né, ter essa mérito de comparação entre um corte, né, do cérebro, onde a gente observa massa branca, massa cinzenta, né, aqui adequadamente, e aqui a gente percebe que é característico nesses indivíduos com a doença de Huntington, que tem uma degeneração tecidual e, consequentemente, já que a gente sabe que o sistema nervoso ajuda né, em termos de comando ao nosso organismo como um todo, ao funcionamento de órgãos internos, né? Na hora que vocês estudam ali sistema nervoso autônomo, né? Temos a participação do sistema nervoso na parte de movimentos. Então, a partir do momento que esse indivíduo apresenta essas repetições de CAG, e isso vem, né, gerando prejuízo ao sistema nervoso, esse paciente vai apresentar situações clínicas, né, que tendem a evoluir. Logicamente, inclusive chama a atenção de vocês, que essa situação, ela não acontece de um dia para o outro, né, essa alteração, essa perda de tecido nervoso, não vai ser de uma maneira repentina, vai ser de uma maneira lenta e gradual. De uma maneira geral, a gente até fala que começa, né, normalmente aparece ali por volta dos 40, 50 anos de idade, né? Mais a partir dos 50, que esses indivíduos começam ali a ter algumas pequenas manifestações, que começam às vezes poder ter ali o início do diagnóstico, tá? E que aí, como característica, como eu falei com vocês, já que afeta
a parte funcional, fisiológica e também a parte motora, é muito comum esses indivíduos ter hipotonia, né? Que é a perda da força muscular, prejuízo ali em termos dos movimentos, né? Que é clássico e notório, que tende a evoluir com o passar do tempo, tá? Vai ali tendo tanto um aumento ali em termos de perda do tecido nervoso, como também, logicamente, das consequências oriundas, né, desse déficit do sistema nervoso, tá bom? E, logicamente, neurodegenerativo, né? Não precisa nem falar. No momento que começam a ter esses quadros mais pronunciados, só um pouquinho que alguém está querendo entrar aqui agora, gente. Descartar. Pedro que caiu. Aqui. Isso, Pedro. Bem, deixa eu pôr aqui, senão... Minha internet tinha caído aqui, professor. Ok, Pedro, eu percebi aqui, sem problema algum, tá? Aí eu chamo a atenção de vocês em relação a isso, que é logicamente iniciam-se, né, com algumas manifestações clínicas mais pontuais, mais sutis e vão avançando. E, inclusive, uma das características que possam começar a ser perceptivas é a dificuldade na fala, né? Afinal de contas, a pessoa ali também, a importância que nós temos, essa ligação direta entre o nosso sistema nervoso, né? E a nossa capacidade da articulação, da fala, da motricidade que envolve, né? Para poder dar fala. Da mesma forma que a gente pode imaginar que essa perda, essa motricidade, a associação com a parte que refere-se, né, à cavidade oral, também gera prejuízo na deglutição, né? Afinal de contas, a deglutição é um ato inicial voluntário, né? Também comandado, e não só, né? Porque a gente está falando de sistema nervoso, não só essa parte inicial para engolir, como também do próprio trajeto ao longo, que depois, mesmo que não seja um controle voluntário, mas sim sempre aquela participação do sistema nervoso, né? Com ali os movimentos peristálticos, enfim. A pessoa vai tendo um prejuízo, como eu falei com vocês, no aspecto fisiológico, né? Até por funcionamento dos órgãos internos, que nós sabemos que é comandado pelo sistema nervoso, tá bom? E, logicamente, toda a parte cognitiva, de raciocínio, comportamental, né? As pessoas também vão tendo essa dificuldade e essas alterações. Afinal de contas, o sistema nervoso comanda tudo, né? Então, toda essa associação, então eu só quero mostrar para vocês, olhem, e até contextualizar aqui, né? Nunca perder esse laço. A gente está falando da doença de Huntington dentro desse contexto de microsatélites. Essas variações, pequenas variações que nós apresentamos, possamos vir a apresentar cerca de 1 milhão de microsatélites, que são alterações que são perceptivas. Nem todas necessariamente vão comandar prejuízos tão extremos, mas eventualmente algumas possam causar efeitos muito deletérios à ação humana, né? Então é importante a gente colocar isso sempre dentro desse contexto. Essa pegada do o que é aquilo dali, essa característica teórica, né? O que ela na verdade refere? Porque na hora que a gente fala para vocês, só nessa parte teórica, às vezes o aluno não tem a dimensão da importância do que está sendo apresentado ali, né? Na hora que a gente apresenta uma situação de doença, que a gente sabe da gravidade, o impacto que isso tem para qualquer indivíduo, quer seja com a minha pessoa, alguém próximo, né? Enfim, qualquer que seja, eu consigo ter a dimensão do que é aquela pequena alteração, pequena situação teórica, conceitual, ela possa implicar na vida das pessoas, né? Aqui, agora é a Lu. Isso, bem-vinda. Tá? Então, nesse sentido, que é aí para a gente verificar, né? E aí, é muito importante a gente verificar que dentro desse contexto da genética de população, quando a gente quer estudar todos esses aspectos dentro de uma determinada população, existem vários fatores que possam interferir nisso, né? Quais fatores? O primeiro deles é a mutação. A
A gente já estudou, a gente já falou isso, inclusive logo na unidade 1, né? 1 e 2, de que a situação de mutação, ela ocorre ao acaso, né? Eventualmente ela possa ter situações que eventualmente vão predispor a ocorrência de mutação. Por exemplo, se eu ficar muito exposta ao sol, receber muita radiação, logicamente que eu tá tendo um efeito ambiental sobre o meu corpo, que eventualmente vai aumentar a possibilidade de haver pequenas mutações, né? Pequenas alterações ali no meu DNA, tá? Outra coisa que interfere na genética de população, a reprodução. Afinal de contas, é a partir do momento do acasalamento dos indivíduos que eventualmente determinadas características possam ser distribuídas ali naquela população, né? Outra característica importante, depois a gente vai falar sobre cada uma dessas, tá bom? Seleção. Inclusive aqui, eu chamo a atenção de vocês que dentro dessas imagens aqui, tanto essa como essa daqui, muito trabalhada. Eu acho que as meninas da biologia vão literalmente reconhecer. E eu estou falando disso porque esses são assuntos que são trabalhados por nós, até numa outra disciplina que a gente tem, né, que é verificar esse contexto dentro da biologia de uma maneira específica, né? Não só entre os humanos, mas imaginar o impacto disso para outras espécies. E que é da mesma forma. Existe essa seleção entre nós, né, humanos, e em outros grupos de seres vivos também. E essa seleção, ela baseia-se justamente nisso. Eventualmente, algumas características, elas possam ser selecionadas. Por quê? Existem algumas características que a gente possa, às vezes, adquirir e que elas possam ser favoráveis. Então, sem até ter essa real percepção, essa característica, ela tende a ser selecionada, porque tudo aquilo que nos favorece, né? Favorece a mim, mas favorece de uma maneira geral a todos. Então, na hora que a gente for imaginar isso do ponto de vista populacional, determinadas características interessantes, elas tendem a se perpetuar de uma maneira maior dentro de uma população, tá? Outro fator que interfere muito a genética de população, a migração. O mundo nunca foi tão globalizado. Antes, né, não se via uma situação tão tensa, assim, tão rápido. A gente mal iniciou o ano achando que... Vou voltar, tá? A gente contextualizando. Dentro do assunto do Covid, de iniciozinho do ano, parecia que estava lá exclusivo, né? Na China, parecia que era um problema alheio. E, de repente, foi observado no mundo como um todo. E rápido, né? Não demorou muito. Mas por que disso? Pela migração. Os indivíduos nunca migraram tanto. A gente tem a possibilidade de sair de um canto e para o outro. A gente viu isso aí nos noticiários, cidades extremamente afastadas, super interior. Mas como que Covid chegou lá? Chegou porque as pessoas saem e entram das comunidades, né? Você sai de BH, vai para uma cidade super interior aí, você entra em contato com aquelas pessoas, você tem a possibilidade de transmitir doenças para elas. Isso, logicamente, né? E a partir do momento que a gente migra, você pode migrar e ir lá apaixonar por um indivíduo, ter, logicamente, uma relação e dali ter frutos, né? Ter ali filhos, descendentes. Essa migração possa interferir muito na genética. Por quê? Você pode levar características de uma população para outra, muito distante. Afinal de contas, amor não tem fronteira, né? E pronto. Então, tem ali, é uma característica que interfere. E o tamanho da população. O tamanho da população, logicamente, também acaba interferindo na genética da população. Se a gente for observar, eu sei aqui, eu vou fazer um paralelo, porque eu tenho certeza que todo mundo tem essa dimensão. Por exemplo, se vocês imaginarem a população de uma ilha, ali geneticamente você tende a ter
um número mais reduzido de espécies, se vocês tiverem que pontuar ali. Tanto é que às vezes você não tem a espécie humana vivendo ali, né? E do contexto de contagem de espécies de outros seres vivos que estão ali morando na ilha, tende a ser relativamente menor do que se você imaginar, se você fizer uma contagem de espécies de uma maneira geral num continente todo. Então, o tamanho populacional, né, eu fiz esse exemplo só para vocês entenderem que o tamanho, né, ele inclusive logicamente interfere na variabilidade que é observado ali, né? E como eu falei com vocês, a gente vai comentar um pouco sobre esses assuntos, esses aspectos. E aqui eu coloco. E aqui, viu, gente, porque não tem outro, e vocês provavelmente vão ver isso. Na hora que a gente estuda genética de população, como eu citei no início, é muito comum, você não consegue às vezes ter imagens referentes a esse assunto englobando só a espécie humana. Por isso que nas minhas imagens aqui vão aparecer muitos animaizinhos. Não foi porque eu quis prevalecer isso, é porque este assunto ele é muito entendido a partir dessa população, que a gente consegue transpor para a espécie humana, mas obviamente é mais fácil você trabalhar com uma população mais específica, né? Então é mais fácil ali de você trabalhar com outras espécies que não seja espécie humana. Então por isso que do contexto dessa matéria existem várias imagens relacionadas a esse contexto, a essa pegada da biologia em função, né, dessa facilidade de observação da população de quer seja animais ou vegetais, tá bom? E isso, como eu tinha comentado com vocês, o entendimento dessa genética de população é muito importante, né? Porque ela influencia as alterações e as frequências de genótipo observado na população. E isso é muito importante, porque na hora que a gente avalia essas variações, na verdade, muito mais para falar se é rosáceo ou verdinho. A gente, na verdade, está querendo saber, principalmente, nos aspectos no que se refere à saúde e doença. Por isso, inclusive, que eu comentei com vocês, fiz aquela introdução, né? Fazendo essa pegada. Porque aqui a gente não quer necessariamente, porque, na verdade, pouco importa se eu tiver que falar sobre aspectos físicos, mas eu estou falando justamente das características que eventualmente possam interferir ali no bom desenvolvimento daquela população, na ocorrência de doenças, né? Eventualmente até que possam levar à morte uma determinada população em função de uma determinada situação, né? Que possa ser geneticamente trabalhada. E para a gente finalizar, para a gente poder ir pro nosso intervalo, chamando a atenção que a partir do momento que eles conseguem entender, né, a distribuição de um determinado genótipo e fenótipo, né, de todos os acasalamentos possíveis daquela população. Isso que é muito importante, a gente ter uma noção daquilo que possa ser representativo daquela população, né? Porque aí você consegue entender, você consegue, às vezes, antever algumas situações possíveis de problema, uma maior incidência de doença naquela comunidade, naquela população, né? E, logicamente, para você entender um pouco mais a dinâmica do que está acontecendo ali. E sempre chamando a atenção, né? Daquilo que eventualmente possa vir a ser prevenível ou vir a ser detectado de uma maneira mais precoce e, logicamente, dar, né, melhores condições, tá? Então, eu chamo a atenção de vocês, vou deixar nesse slide como nosso ponto de corte para a gente dar continuidade, tá bom? A gente vai para o intervalo agora e aí a gente volta já já, tá certo? Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Estamos sim. Então tá bom. Então tá bom. Então vamos para o nosso intervalo e a gente volta já, tá bom? Beijo a vocês.